Bom dia, galeras dos terceiros anos do Dom Luiz, de manhã, de tarde, de noite, e do Raimundo Henrique, da noite. Como eu havia já dito em alguns grupos, eu farei um pequeno vídeo sobre um tema proposto pela SEDUC. A SEDUC colocou uma coisa de conteúdos mínimos para serem trabalhados por todas as disciplinas, até que a gente consiga fechar esse ano letivo aí de 2020, que tá difícil, né? Mas tá difícil para todo mundo, não é só para vocês não. Imagina para a gente. Eu optei por eu mesmo fazer os vídeos e fazer a discussão com vocês, tá? Postarei o vídeo lá na plataforma, na aba de filosofia, certo? Tem alguns com alguma dificuldade lá de responder as atividades dos primeiros e segundos anos. Então, assim, eu estou procurando colocar tudo num documento editável do próprio Google. Mas se não for possível, você pode você mesmo criar seu documento lá, responder e postar dentro da plataforma, ok? Então tá, bom. O vídeo vai ser pequeno porque eu tinha um trabalho já feito, escrito, né, até com uma pequena atividade no final, em relação a isso, sobre a questão da ciência. Já vimos a ciência no segundo ano, tá bom? Eu estou trabalhando porque disseram que é para trabalhar isso, que é o conteúdo que a SEDUC quer que a gente trabalhe, parece que isso vai cair no Enem, não sei o que e tal, então lá vai. Bom, vamos começar logo. Falarei para vocês rapidamente sobre a relação e distinção entre filosofia e ciência, tá? Em geral, as duas caminham juntos, como vocês devem já ter percebido, né? Em geral. Bom, primeiro assim, ciência o que é? Ciência, grosso modo, seria a aplicação de teorias já testadas e aceitas pelo próprio meio científico para a explicação de determinados eventos que permeiam o nosso dia a dia, tá? Então, assim, a gente tem conhecimento do senso comum, não é? A gente sabe, assim, as nuvens ficaram pretas, vai chover. Nem sempre chove, tá? Boa parte do tempo chove, mas nem sempre. Isso é senso comum, uma coisa que todo mundo sabe e não sabe por que sabe. Então, vem a ciência, pega esse conhecimento do senso comum, estuda, aprofunda, faz testes e verifica de várias formas, né? Em várias situações, e finalmente cria uma lei. Depois da observação, por exemplo, da questão da chuva, verificou-se que tem água no solo e na atmosfera. Essa água ela evapora, vai para cima porque se torna mais leve do que o ar. Lá na atmosfera ela se condensa, vai juntando até virar gotículas. As gotículas ficam pesadas com a lei da gravidade, precipita, temos a chuva. É assim que acontece. Muitas vezes a ciência permite explicações irrefutáveis e conclusivas do ponto de vista racional para questões propostas. Por exemplo, assim, por que aqui na Terra todo objeto que eu jogo para cima cai? A resposta para isso, a lei da gravidade, é irrefutável, tá? E não só na Terra, né? Nos outros lugares também, só que, claro, com a variação da própria gravidade, por conta de tamanho do planeta, ou estrela, do satélite, e por aí vai. A força gravitacional pode ser maior ou menor, de forma que a gravidade existe. Foi comprovada pela ciência. Isso é irrefutável, tá? Não tem por que nenhum filósofo ficar pensando sobre isso. Nesse ponto aí, infelizmente não dá. E a filosofia seria o quê? Bom, seria aquela busca pela verdade ou conhecimento nos mais diversos aspectos. Quando se trata de eventos que podem ser explicados cientificamente, a tendência é a ciência e a filosofia andarem juntos, de mãos dadas. Que beleza! As controvérsias surgem quando algo não pode ser 100% explicado racionalmente. Aí que entram as questões filosóficas, né? E talvez aí esse namoro termine entre ciência e filosofia e cada um vai caminhar por um lado, procurando as suas próprias respostas. Por exemplo,
uma pergunta assim: de onde vem o amor? E agora, hein? Tá apaixonado aí? De onde vem o amor que você está sentindo? Bom, a ciência diz que, através da química, né? Que é uma série de reações químicas que acontecem no cérebro e tal. A poesia vai dizer que é o coração que foi flechado pelo Cupido e tudo. E a filosofia? Bom, a filosofia vai mais a fundo, né? A filosofia vai perguntar assim: o que é o amor? Qual é a essência do amor? Ou seja, vai aprofundar muito mais do que tudo que a gente já soube ou já sabe a respeito do que é o tal do amor, tá? Irrelevante dizer, né? Mas eu vou dizer assim mesmo, tá? As duas são muito importantes para a sociedade e para o seu desenvolvimento. Não, talvez fôssemos menos humanos do que somos hoje, se não houvesse a ciência e se não houvesse a filosofia. Na verdade, para mim, não haveria ciência, não houvesse a filosofia. Primeiro a filosofia se desenvolve. Até que vocês já devem ter ouvido eu dizer que até ali meados do século XV, XVI, todas as ciências estavam dentro da filosofia. Né? E só a partir do século XVI que elas começaram a caminhar com as suas próprias pernas. Tá. Afirmar que apenas uma, ou a ciência ou a filosofia, leva à verdade seria no mínimo leviano. Tá? E pode significar também um retrocesso do conhecimento, pois muitas questões científicas, se não todas, têm sua origem na própria filosofia. E muitas indagações filosóficas partem também de pressupostos que a ciência não consegue explicar. Não consegue explicar de modo racional e científico, né? Aí então entra a filosofia com as suas indagações. E como que surgiu a ciência moderna? E quais as suas características? Bom, a ciência moderna, desculpa, ela surge com o Renascimento na Europa, né? Tivemos ali aquele século das luzes, que foi o despertar, digamos assim, da ciência moderna, e ela surge mesmo com força a partir do século XVI, lá na Europa. E ela se destaca da ciência anterior pelo seu revolucionário método de observação e experimentação, talvez principalmente experimentação, porque a observação já era feita pela ciência antiga. Tá? E também, claro, né, o uso agora de ferramentas e instrumentos técnicos para poder observar melhor ainda e, como eu gosto de dizer, e vou dizer daqui a pouco, arrancar da natureza as respostas que o cientista estava precisando, tá bom? Antes era aquela visão meio que romântica da natureza. A natureza está aí, que maravilha, então vou observar a planta que cresce e tal e coisa, né? O que eu posso retirar da natureza, o que ela me oferece. A partir da ciência moderna, não quero, não preciso que a natureza me ofereça nada, não. Eu sou o senhor da natureza. Então ela existe aí para mim. Pensaram os cientistas, os seres humanos. Ainda pensam assim até hoje. Então eu vou arrancar dela tudo aquilo que eu preciso. Infelizmente é assim. Assim, o telescópio e o microscópio foram de extrema importância para o fortalecimento da ciência moderna, tá? A propósito, a Igreja Católica, né, era um entrave para o desenvolvimento da ciência, em especial a medicina. E com o advento da ciência moderna e o advento também da racionalidade acima de qualquer coisa, a igreja acabou perdendo força, né? E só então, os corpos puderam ser estudados no seu interior. Isso fez com que a medicina desse um salto de qualidade. Tá? As pessoas passaram a morrer menos por conta disso. Bom, antes o cientista observava a natureza, agora ele arranca dela as respostas que necessita.
E as características principais dessa própria ciência moderna são o racionalismo exacerbado, as técnicas de biotecnologia que começaram a ser usadas e também o avanço tecnológico aplicado, certo? Bom dia a todos. Não se esqueçam de ir lá na aba atividades. Vocês já vão estar aí na aba atividades. Não se esqueçam de fazer, tá, as atividades. Vocês têm uma semana para isso. Hoje são 7. Então, até o dia 14/10, as respostas deverão estar postadas no aplicativo, ok? Tenham todos um bom dia, galera.